Aleluia, Jesus é o Senhor. Boa noite a todos que estão aqui presentes, a todos que nos acompanham pelo canal da Igreja Itaúna no YouTube, sejam bem-vindos, que o Senhor possa te abençoar grandemente durante essa palavra e possa te suprir com espírito e vida. E essa noite Ele possa revelar mais para cada um de nós. E independente do horário que você vai estar vendo no YouTube, que Deus também possa derramar suas bênçãos sobre você e te revelar mais a sua pessoa. Jesus é o nosso Senhor. Essa noite nós vamos estar vendo a mensagem número 2 deste alimento diário. Preparar o material para a edificação. Do nosso irmão André Dong. E a mensagem de número 2, ela tem o título A Plenitude dos Gentios. Gostaria que todos repetissem esse título comigo. Amém? A plenitude dos gentios, aleluia. Gostaria de convidar a todos para a gente ler junto, o versículo sugerido, Romanos capítulo 11, versículo 25, aleluia. Senhor Jesus, aleluia. Todos acharam? Vamos ler? Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Louvado seja o Senhor. Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, o título da mensagem essa noite tem como base esse versículo, né, Romanos 11, 25, vai mostrar um pouco sobre a história do povo judeu, do povo de Israel, com respeito ao Senhor Jesus, né, quando Ele veio aqui nessa terra, como foi a aceitação deles, né, nós vamos estar vendo isso nessa noite. Mas antes, né, nós vimos a semana passada, o título da semana passada da mensagem foi o título desse alimento diário, né, preparar o material para a edificação. O Senhor nos deu essa incumbência, irmãos, né? Preparar um material para a edificação da casa de Deus, né? Por um lado, nós somos parte desse material, nós somos material para a edificação da casa de Deus. Mas por outro também, o Senhor quer nos levar a trazer mais material, né? A obra de edificação do Senhor continua, e o Senhor quer mais material, né? Até que nós cheguemos à plenitude dos gentios. O Senhor deu a mim e deu a você essa comissão, de levar a palavra do Senhor e trazer os que são dele. Aleluia. Né? E por um lado, eu preciso estar trazendo pessoas para edificação, e por um lado também eu tenho que permitir que o Senhor trabalhe em minha pessoa. Eu não posso entrar ano, sair ano, passar ano após ano, e eu continuar na mesma pessoa, na mesma maneira, nas mesmas práticas do velho homem. Nós precisamos de libertação, irmãos. Precisamos de crescer em vida e ser transformado, deixar o Senhor nos moldar, né? Como um barro na mão do oleiro, nós precisamos deixar o Senhor nos fazer da forma que melhor lhe agrada, né? Então, louvado seja o Senhor pelo chamamento do Senhor e pela boa obra que Ele começou em cada um de nós. Você é feliz por isso, irmão? Quem começou em nós, boa obra, há de completar. Talvez hoje eu não estou preparado para reinar com o Senhor, mas uma coisa eu faço, né? Eu avanço para o alvo. O Senhor Jesus, eu não posso ficar olhando para os problemas, para as minhas situações. Eu tenho que avançar cada dia e deixar o Senhor trabalhar em nós. E por outro lado também ser útil na mão do Senhor. Né? O Senhor investiu a sua própria vida por nós, irmãos. Ele morreu por nós. Agora nós temos que dar o retorno para Ele. Nós temos que cooperar com a edificação da casa de Deus e também ser realmente um servo útil na mão do Senhor, que prega o Evangelho e que leva a palavra do Senhor para as pessoas. Louvado seja o Senhor. Né, a mensagem de semana passada teve mais ou menos isso, né, o sentimento que o irmão passou para nós. E nessa noite, nós vamos ver que o Senhor Jesus, toda promessa, né, desde o Antigo Testamento, toda promessa ali que era feita para o povo de Israel, né? Deus sempre quis ter um reino que pertencesse unicamente a Ele, né? Um povo de propriedade exclusiva dEle. Então, ali no Antigo Testamento, né, a gente sabe tudo o que aconteceu, né? O homem não conseguiu fazer a vontade de Deus, né?
Até então o Senhor teve que vir aqui nessa terra como um homem, né, gerado pelo Espírito Santo, né, concedido ali no ventre de Maria, nasceu ali como o Salvador, né, para vir nos salvar, ele pagar o alto preço por nós, né. Então ele veio nessa terra. E ele veio, irmãos, a gente sabe, né, essa palavra é um refalar, nós já conhecemos ela, não é algo, né, novo, né, todos nós já conhecemos, mas a palavra de Deus é sempre nova para nós, né, ela sempre traz revelações para nós. A gente sabe que o Senhor veio para os judeus, né, mas só que teve eles não aceitaram o Senhor Jesus, eles não receberam Ele como Rei do reino dos céus. Não sei se eles queriam alguém, né, majestoso, tivesse muito poder sobre todos ali num trono, né? Talvez seja isso. O Senhor era simples, ele não tinha nem onde reclinar a cabeça dele. Ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, ele era uma pessoa simples. Talvez seja por isso que eles não aceitaram ele como o Messias, né? Vindo de Deus. Ó Senhor Jesus. Então eles o perseguiram. Eu queria ler aqui com os irmãos, capítulo 21 de Mateus, versículo 42. Mateus capítulo 21, versículo 42. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mateus capítulo 21, versículo 42. Aleluia. Perguntou-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos seus olhos, aos nossos olhos. Então essa pedra ela foi rejeitada pelos construtores, né? Aqui também em Atos capítulo 4, dentro desse mesmo contexto, Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia, não há nenhum outro nome. Senhor Jesus. Então aqui fala, né? Este Jesus é a pedra rejeitada por vós. Irmãos, imagina, eles esperando o Messias, muitos anos, né? 4.000 anos ali, né, no Antigo Testamento, sendo prometido, eles esperando. Quando ele vem, eles o rejeitaram. Senhor Jesus, né? Oh, Senhor Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Aleluia, que ele se tornou a pedra angular, irmãos. Louvado seja o Senhor. E aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 ao 13, aqui já fala bem claro para nós, né? Principalmente o versículo 11. João 1, 11, nós podemos ler até o 13. Vamos ler primeiramente o 11. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Ó Senhor Jesus, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia, irmãos. Louvado seja o Senhor. A gente sabe que ele veio para os que eram seus, mas os seus, no decorrer da mensagem, nós vamos estar aprofundando mais. Eles não receberam. Então a salvação foi estendida a cada um de nós, irmãos. Nós cremos no Senhor, recebemos o Senhor como nosso Salvador. Agora a salvação veio para os gentios, irmãos. A misericórdia do Senhor nos alcançou, né? Nós não éramos merecedores,
né? A salvação era unicamente para os judeus. Sem esse favor do Senhor, todos nós já estávamos condenados, irmãos. Mas por causa da rejeição dos judeus, a salvação veio ao nosso encontro. Você não fica alegre por isso, irmão? Irmão, o nosso destino era o lago de fogo. Mas por causa da rejeição dos judeus, a salvação veio até nós, irmãos. Louvado seja o Senhor. Agora, todo aquele que recebe o Senhor como seu Salvador, ele recebe nada mais, nada menos que a vida eterna. Né? Você recebe a salvação e o próprio Deus triuno veio morar dentro de você. Né? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, quão maravilhoso é, né, irmãos? Então, por isso que nós precisamos de ter realmente, cantar aquele primeiro hino com mais realidade, né? Há uma infinita gratidão. Há uma infinita gratidão, irmãos. Eu acho que, eu estava pensando, com a nossa mente humana, a gente não consegue entender isso, né? Essa infinita gratidão. Porque nós não tínhamos saído, irmãos. A gente ia passar eternamente no lago de fogo. Mas o Senhor, com seu grande amor, veio e nos salvou, né? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E aqui continuando, Mateus capítulo 12. Ó Senhor Jesus. Essa mensagem nessa noite tem por base Mateus 12, né? Senhor Jesus. Mateus capítulo 12, nós vamos ler o versículo 14. Olha para você ver como que, por tocar bastante essa semana, como era o coração dos judeus, né, irmãos? O que eles queriam fazer com o Senhor? Senhor Jesus. Mateus 12, 14. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como lhe tirar a vida. Irmãos, o Senhor estava ali. A gente sabe, né, nos capítulos anteriores aqui, ele estava ali junto com o povo de Israel, fazendo milagre, né, multiplicação de pães, ele curava toda sorte de doença, ele fazia aquele tanto de coisa, e mesmo assim, eles queriam tirar-lhe a vida, né, blasfemando contra o Senhor, fazendo toda sorte ali de coisas contra o Senhor. Eles queriam matar o próprio Senhor. Não dá para entender, né, por que eles queriam fazer isso, né? Tudo, vamos ler aqui também Lucas capítulo 4, Lucas 4, 28 até o 30. Senhor Jesus, hoje nós vamos ler bastante versículos, viu, irmãos? Senhor Jesus, Lucas 4, versículos 28, 29 e 30. Ó Senhor Jesus. Lucas capítulo 4, versículos 28 até o 30. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantaram-se, expulsaram-na da cidade, e levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando entre deles, retirou-se. Olha para você ver, eles encheram o coração de ira contra o Senhor, né? Isso aqui tudo é a história do povo de Israel, né, irmãos? Então isso aqui mostra, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, encheram-se de ira. E eles levaram ele, expulsaram ele para fora da cidade. E levaram até o cimo do monte, né? Sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Eles queriam pegar o Senhor Jesus lá de cima do monte e julgar ele, né, irmãos? Senhor Jesus, né, a gente vê que tudo isso aí já é ação de Satanás, né? Satanás não queria. Desde antes, quando o Senhor Jesus estava para nascer, ele já começou a perseguir ele, né? Quando foi os reis magos, né? A religião me pegando. Quando vieram, tinham os reis ali, né? Os magos, aliás, né? Eles queriam saber onde que eles estavam para ir lá e matar, né? Houve matança recém-nascido todo um homem, né? Eles queriam matar. Então Satanás já queria perseguir ele para matar o Senhor, que ele sabia que dali vinha a salvação dos homens, né? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Mas aqui em Mateus capítulo 12, Mateus 12, versículo 24 até o 32. E eles continuavam, né, irmãos, perseguindo o Senhor. Ó Senhor Jesus.
Mateus capítulo 12, 24 ao 32. Amém. Senhor Jesus. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: não é esse o que expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios? Por enquanto só esse. Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios? Irmãos, olha o ponto que eles chegaram, né? Falar que o Senhor Jesus expulsava demônios por Beelzebu, né? Que é o maioral dos demônios, né? Então ali eles, né, nesse ponto aqui, eles blasfemaram contra o Espírito Santo, né? Que tudo que o Senhor fazia é pelo Espírito Santo, ele fazia nada por ele mesmo, ele era um homem como nós, mas sem pecado, porém sem pecado, mas ele fazia tudo, né? A obra era feita pelo Espírito, né? É pelo Espírito Santo. Então eles blasfemaram, que ele expulsava ali os demônios, curava, né, fazia muitos milagres, e eles falaram que ele fazia isso por Beelzebu, né? Senhor Jesus. Então chegou tipo assim ao ápice, né, da rejeição que eles tiveram, e ele não pôde mais aceitar. Então vamos continuar lendo aqui, né? Nós lemos o versículo 24, vamos ler o 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expele Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Está vendo, irmão? Então não tem como, né? Satanás expulsar o próprio Satanás da pessoa. O reino dele ali, né? O reino dele ali era um reino, né, de ação ali das trevas. Então não tem como ele dividir um espírito maligno e tirar outro espírito maligno. Só pelo poder de Deus que ele conseguiria expulsar os demônios, né? Ó Senhor Jesus. Versículo 29 agora, não, versículo 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Aleluia! Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Louvado seja o Senhor, né, irmãos? O reino de Deus é chegado, né? Então, quando o demônio é expulso, o Senhor chegou, né? A luz do Senhor chegou. Então, não tem espaço para o demônio ficar ali mais, né? Onde há trevas, quando chega a luz, as trevas se vão embora, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, por isso que na vida da igreja, né, em muitos grupos cristãos, eles dão muita ênfase nisso, sobre expulsão de demônio, né? Sobre, né, faz aqueles, entre aspas, aquele show ali, né? Mas a nossa ênfase na vida da igreja é a edificação da igreja, né? O Senhor não quer que nós percamos tempo com isso, porque uma vez que a pessoa do Senhor chegou na pessoa, o reino de Deus chegou sobre a vida daquela pessoa. E onde o Senhor está, irmão, Satanás bate em retirada, né? O Senhor tem autoridade para dissipar todas as trevas, né? Se você entrega a sua vida ao Senhor, o Senhor quer reinar no seu coração, né? Ele não quer que você perca tempo com isso, né? Satanás talvez quer prender as pessoas através dessas coisas, mas o Senhor quer prender cada um de nós por meio da sua palavra nele mesmo, né? Então que o Senhor quer nos atrair a cada dia. Então louvado seja o Senhor pelo reino de Deus que é chegado até a cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Continuando no versículo 29, né? Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim, é contra mim, e quem é comigo, não junta, espalha. Por isso, vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma
palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse mundo, nem do porvir. Irmão, com seriedade né? Nós temos que ter mais, honrar mais o nome do Senhor, né? E honrar mais o Espírito, o que o Espírito está fazendo. Não levar a nosso viver de cristão, né? Nossa vida da igreja com viver leviano. Nós precisamos de honrar mais o nome do Senhor, crer mais na autoridade do nome do Senhor e no poder que Ele tem, né? Louvado seja o Senhor. Aqui então o povo de Israel, eles blasfemaram contra o Espírito Santo, né? Que eles falaram que o Senhor Jesus expulsava por Beelzebu, né? E Ele fazia a obra pelo Espírito de Deus, né? Aqui nós podemos ver um ponto, irmãos, que quando nós pregamos o Evangelho, nós precisamos estar orando, né? Porque sabemos que as pessoas estão nas trevas. E o inimigo está agindo por meio das pessoas. Então, primeiramente, antes de pregar o Evangelho para as pessoas, né? Como está falando aqui, nós precisamos de amarrar o inimigo. Nós vamos na casa de uma pessoa, eu preciso primeiramente estar amarrando, né? Senão a pessoa não consegue tocar no Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, nossa vida tem que ser uma vida de oração, né? Para que as pessoas possam ganhar o Senhor. Senhor Jesus. Continuando aqui, nós lemos até o 32. Isso. Aleluia. Aqui, irmãos, um ponto aqui dentro do que eu estou falando, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 32, nós estamos falando aqui sobre o povo de Israel, né? Mas pegando um gancho aqui sobre os gentios mesmo, né? A gente, na nossa pregação do Evangelho, nós precisamos do poder de Deus para ganhar o coração das pessoas, né? Não vai ser pelo nosso natural, pela nossa eloquência, mas nós precisamos deixar o Espírito do Senhor agir sobre a vida da pessoa, né? Aqui, pegando nesse contexto aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 3 ao 6. Senhor Jesus, mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aleluia! Irmãos, a gente viu aqui que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Nós pregamos Cristo Jesus como Senhor, e nós mesmos como seus servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação de conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Então, a importância, né, irmãos? A gente vê que o Deus desse século, Ele cegou o entendimento, né, das pessoas. Então, tipo assim, depois que a gente creu no Senhor, veio reunir, né, começou a ler a Bíblia, irmãos, a gente vê de maneira diferente, né? Antes de crer no Senhor, eu lia a Bíblia, não entendia nada que eu estava lendo. Mas depois que a gente está reunindo, junto com os irmãos, a gente lê a palavra, a gente consegue entender, tá vendo? Porque esse véu foi retirado, né? Quando o coração dele se volta ao Senhor, o véu é retirado, né? Então, irmãos, nós precisamos de estar em oração. Como a mensagem da semana passada foi falado, né? Que a gente precisa trazer mais material. Para a gente trazer mais material, a gente precisa estar em oração, né? Desamarrando as pessoas de toda obra maligna, de toda maldição que elas estão presas, de toda ação de Satanás, para falar do Senhor para elas, né? Talvez eu estou falando para uma pessoa, do Senhor para uma pessoa, e ela não consegue tocar no Senhor.
Talvez seja porque eu não estou orado por ela. Talvez eu tenha só falado, mas não tenho orado, né? Vamos estar orando pelas pessoas, vamos estar amarrando tudo de negativo da vida dessas pessoas, para que o Senhor possa brilhar como luz no coração dessas pessoas. Amém? Ó Senhor Jesus. A gente viu que o problema principal, né, dos judeus foi a dureza do coração deles, né? O coração deles estava duro. Senhor Jesus. Por isso eles não conseguiram, né? E aqui, irmãos, voltando para Mateus capítulo 13. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 13. Senhor Jesus. A gente viu tudo então, o que eles planejavam fazer, né? Eles perseguiam o Senhor, e chegou o ápice ali da perseguição, que foi a blasfêmia, né? Como eu falei sobre o Espírito Santo. Então, isso aconteceu no capítulo 12 de Mateus. Mas a gente vê que no versículo 13, né, o versículo 1, queria ler com os irmãos. Vamos ler Mateus 13, 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Ó Senhor Jesus. Naquele mesmo dia, irmãos, né? A gente vê que esse versículo aqui de Mateus 13, 1, ele está ligado diretamente ao capítulo 12 de Mateus. Toda a perseguição que tinha, né? Ele mesmo, aqui nesse versículo mesmo, fala que se eles pecaram contra o Filho de Deus, né, um homem, eles ainda seriam perdoados, mas como eles pecaram contra o Espírito Santo, não tinha perdão. Então, o que o Senhor fez? O Senhor retirou-se dos judeus. A salvação não mais estava concedida aos judeus, né? Olha para você ver, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Ele saiu da nação de Israel, irmão. Ele saiu de Jerusalém, né? E a salvação ali agora foi destinada aos gentios. Versículo 2 e 3. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Então, a partir daí, irmãos, ele saiu e entrou no barco e começou a falar por parábolas. E eles não estavam entendendo mais o que o Senhor estava falando, tá vendo? Por isso que eu pude tocar aqui que um tipo de terra era a terra dura, tá vendo? E a terra dura a gente sabe que é o coração do homem, quando ele quando ele está duro, a semente não tem como frutificar, né? A terra é pisoteada. Então, a gente vê que o povo de Israel, o coração deles estava endurecido, né? E eles estavam perseguindo o Senhor e não conseguiam tocar no que o Senhor queria passar para eles, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos tornar, né, irmãos, o nosso coração a cada dia uma terra boa, né? Uma terra macia. Ó Senhor Jesus, semana passada nós vimos, né, sobre esses tipos de terra aqui de Mateus 13, né? Louvado seja o Senhor. E aqui Paulo, em Romanos capítulo 9, Paulo, ele era judeu, né? E ele sentia, por causa da rejeição do povo de Israel, por causa dos judeus, a rejeição que eles tiveram pelo Senhor, né? Então, aqui em Romanos 9, ele fala isso, né? Nos capítulos 9, 10 e 11, né? Depois os irmãos tiverem um tempo, né? Eu sugiro que os irmãos leiam os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, que ele é muito claro, irmãos, né? Ele é muito claro sobre a rejeição dos judeus e a porta aberta para cada um de nós, né? Louvado seja o Senhor. E Paulo então fala aqui, né? Vamos ler do 1 ao 5. Digo na verdade, em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, também deles descende Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre.
Amém. Então, Paulo que fala, né, irmãos, que Senhor Jesus, tenho grande tristeza e incessante dor no coração, que eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Né? Então, Paulo falou do sentimento que ele tinha por causa da rejeição dos judeus. Né? Que Paulo, a gente sabe que ele era judeu, né? Judeu dos judeus, né? Ele foi instruído aos pés de Gamaliel, ele era uma pessoa de linhagem 100% reta, né? Ele praticava toda a lei, ele era realmente, até então, até Cristo revelado para ele era realmente um judeu ali na linha, né? Impecável. Mas o Senhor, ali em Atos 9, ele brilhou como luz ao redor de Paulo, né? Porque o Senhor precisava de Paulo para vir pregar o evangelho para os gentios, irmãos, né? Mais para frente nós vamos estar vendo isso também. Mas então, Paulo viu, né? Paulo narrou aqui para os romanos o sentimento dele a favor dos judeus, né? São israelitas, né? Olha para você ver como é que fala, né? Pertence-lhes a adoção e também a glória. As alianças pertenciam aos judeus, né? A legislação, as leis, né? O culto, as promessas, deles são os patriarcas, também deles descende Cristo. A gente sabe que a descendência de Cristo foi os judeus, né? A gente vê que toda a descendência do Senhor, ele veio da linhagem ali do povo de Israel, segundo a carne, o qual sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. Então, irmãos, era tudo para eles, era tudo para o povo de Israel, mas eles o rejeitaram, tá vendo? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aqui continuando, vamos para frente um pouco aqui, né? Depois os irmãos podem ler os versículos todos, mas vamos ler os versículos 14 até o 18, de Romanos 9. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz, Moisés, terei misericórdia de quem aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó, por isso mesmo te levantei, para mostrar a ti o meu poder, e para meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Está vendo, irmãos? Então a gente pode questionar, né? Mas foi injustiça da parte de Deus. Mas aqui Paulo fala, né? Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Eles não estavam aceitando, né? Diante de tudo que o Senhor fazia, eles não aceitavam. Então Deus foi justo, irmãos, né? Deus é um Deus reto, Ele é um Deus misericordioso, mas Ele é um Deus reto, Ele age com justiça, né? Senhor Jesus. Agora vamos ler do versículo, vamos continuar no versículo 19 aqui. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutirdes com Deus? Porventura, perguntar a quem o fez, por que me fizestes? Ou não tem olheiro direito sobre a massa, para que mesmo barro fazer o vaso para honra, e outros para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longevidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para que glória preparou de antemão, os quais somos nós, também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz Oséias, chamarei o meu povo meu, e no lugar em que lhes disse, vós não sereis meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Aleluia. Irmãos, então aqui fala, né? Ou não tem o olheiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos,
nós não éramos preparados, né, para receber tal privilégio, tal misericórdia, mas por causa da rejeição deles, o Senhor veio, né, nos tornou em vasos de misericórdia. Louvado seja o Senhor. Os irmãos ficam alegres com isso? Amém. Quem fica alegre, diga um amém bem alto. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós precisamos essa palavra precisa de mexer mais com o nosso interior, né? Ver o amor do Senhor por cada um de nós. Estava até pensando, o Toninho chegou da África. Eu fico imaginando os irmãos lá, os vídeos que a gente via, que ele enviava para a gente, os irmãos lá cheios de alegria. Será que eu tenho essa alegria, isso valoriza a salvação? O Senhor dentro de mim, a salvação ter alcançado minha pessoa, como os irmãos lá da África têm? Né, Toninho? Os irmãos lá queimam de alegria, né? Então, irmãos, nós também precisamos de regozijar pela salvação que o Senhor alcançou a cada um de nós. Nós não éramos merecedores, né? Senhor Jesus. Aqui no versículo, né, 25 fala, né? Ou como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo. Amém, irmãos? E amado a quem não era amada. Aleluia, chamarei povo meu a que não era meu povo. E amada a quem não era amada. E no lugar em que lhes disse, vós sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Aleluia! Louvado seja o Senhor, né? Nós não éramos povo do Senhor, mas agora nós somos povo de Deus. Graças a Deus. Versículo 27. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número de filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então a gente vê, irmãos, que o Senhor, né, Ele ainda vai ter misericórdia, né? Ele ainda vai ter misericórdia com o remanescente de Israel, né? No fim da grande tribulação, o Senhor vai dar ainda a oportunidade para eles de ser salvo, né? Na última semana de Daniel, né? O Senhor vai dar a oportunidade dele ser salvo ainda. Ó Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus. Romanos capítulo 11, irmãos, e assim, ressaltando um ponto aqui, né? A salvação, a gente viu em Romanos 10, o Senhor ainda salva a todos, né? E se um judeu hoje quiser receber o Senhor ainda dá salvação para ele, né? Sim, mas a história do povo de Israel até então, ela está parada, né? Nós vamos ver. O Senhor, Ele é Senhor de todos, e Ele é rico para todo aquele que invoca, né? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Senhor Jesus, o Senhor quer salvar a todos, né? Mas louvado seja o Senhor. Não que o Senhor não dá salvação para os judeus hoje. Se um judeu quiser reconhecer o Senhor, é lógico que ele é salvo, né? Mas só que agora a promessa que era feita apenas para o povo não, para os judeus, povo de Israel, ela estendeu até nós, né? Louvado seja o Senhor. Romanos 11. Senhor Jesus. Romanos 11, versículo 1 e 2. A gente vê aqui, irmãos, que não foi o Senhor que abandonou o povo de Israel. Pelo contrário, né? O povo de Israel rejeitou o Senhor, né? Não foi o Senhor que saiu de lá e abandonado. Ele saiu de lá expulso, entre aspas, né? Vamos ler o versículo 11, aqui, capítulo 11, versículo 1, que fala claro, né? Pergunto, pois terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura referente a respeito de Elias, como insta Israel dizendo, vamos ler só até o 2, só a parte A aqui, ó. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu, né? Ou não, isso, né? E aqui Paulo fala, né? Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Paulo era judeu e tinha salvação e foi um apóstolo de Cristo, irmãos, está vendo? É grandemente usado, né? Escreveu 14 epístolas, e ele era o apóstolo dos gentios, né? Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, né, nós precisamos de ver esse ponto. Não foi Deus que rejeitou, mas foi eles que rejeitaram o Senhor.
Continuar aqui no versículo de Romanos 11 ainda, versículo 6, até o versículo 8. E se é pela graça, já não são pelas obras. Do contrário, a graça já não é a graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E mais, como está escrito, Deus deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Está vendo, irmãos? Então, realmente, o coração deles estava endurecido. Então, eles não conseguem tocar, porque eles já têm aquilo ali, né, aquilo ali estagnado neles já, né? E o Senhor também aqui fala que o coração dele tem, Deus deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje, né? Por isso que muitos, quando alguns irmãos já tiveram experiência de falar para algum judeu, né, ele rejeita totalmente, né? E desconsidera, até humilha os cristãos, né? Porque eles não aceitam, né, essa palavra. Ó Senhor Jesus. Romanos 11, versículo 3, dando continuidade aqui. Eu estou saltando alguns versículos, né, irmão, mas o contexto todo fala sobre isso, né? Versículo 13. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico no meu ministério. Glorifico o meu ministério. Então, Paulo aqui fala, ele era o apóstolo dos gentios, está vendo? Então, aqui agora, já começou a falar referente aos gentios, está vendo? Paulo começou a dirigir aos gentios. Louvado seja o Senhor. E aqui, nós vamos continuar falando no versículos 21 até o 24. Aqui mostra questão que o Senhor nos enxertou nele, né? Vamos ler? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará. Considerando... Irmãos, só um momento, por favor. Eu só tenho um versículo aqui para a gente ler aqui, continuar. Vamos ler do 16 até o 20, amém? Eu pulei aqui, meus irmãos me perdoam. Aqui sobre enxertar na videira, fala do 16 ao 20, amém? Vamos ler? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e se tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabes que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Não te ensoberbeça, não, mas teme. Aleluia. Que então mostra, né, que, tipificando ali a videira, a figueira, né, os ramos ali então, da oliveira, né, Senhor Jesus. A oliveira, ela foi quebrada, né, a figueira, né, ó Senhor Jesus, falou um monte de ar, misericórdia. Então os ramos ali, eles foram quebrados, né, e foram enxertados. Os ramos, o povo de Israel, eles foram quebrados, porque eles não davam frutos, né, Senhor Jesus. E nós, irmãos, nós fomos enxertados, aleluia, nós fomos enxertados, Senhor Jesus. Dirás, alguns ramos foram quebrados para que fossem enxertados. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, para tu, mediante a fé, estás firmes. Não ensoberbeça, mas teme. Então, irmãos, louvado seja o Senhor, que nós não éramos merecedores, né? Mas pela misericórdia do Senhor, nós somos enxertados, né? Ó Senhor Jesus. E agora nós estamos recebendo essa vida, né? A seiva do Senhor, né? Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Agora do 21 até o 24. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não os pouparás. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para os que caíram,
e severidade, mas contigo a bondade de Deus, se nela permanecer doutrora, tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para o enxertar de novo. Pois se fosse cortado, de que natureza era a oliveira brava, e contra a natureza, enxertado em boa oliveira? Quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira, aqueles que são ramos naturais? Irmãos, aqui dá um alerta para nós, né? Eles estavam na oliveira boa, né? Eles faziam parte da oliveira boa, mas por desprezarem o Senhor, por não frutificar, eles foram arrancados ali, né? Eles foram quebrados. E o Senhor pegou os gentios e enxertou nessa oliveira boa, né? Nós éramos parte dessa oliveira brava. Louvado seja o Senhor, né? Mas aqui fala, se nós ainda continuarmos, né, irmão, com o nosso coração duro, não frutificando, o Senhor também pode nos remover, né? Infelizmente, muitos irmãos que estavam no nosso meio não estão mais, né? Não é que isso vai fazer perder a salvação, mas pode nos levar a perder o reino, né? Nós precisamos estar enxertados e recebendo a vida, irmãos, do Senhor, né? E também eles aqui falam, né? Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo, tá vendo? Então, o que requer da gente ser enxertado, irmãos? A gente vê que as raízes ali, a seiva, né? Ela vem do Senhor, né? Nós não temos poder sobre a raiz nem sobre a seiva, mas nós somos enxertados ali para receber o suprimento do Senhor, né? Então, se eles tiverem coração de arrependimento, eles podem ser realmente, novamente enxertados na videira, né? E nós também, irmãos, nós precisamos de trazer mais pessoas para trazer ser enxertado na videira, né? Na oliveira boa, né? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. E aqui, no versículo, Senhor Jesus, 11, 25, né? Senhor Jesus, 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este ministério, para que não sejais presumido em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Aleluia. Porque não quero, irmãos, que sejais ignorantes a esse mistério, para que não sejais presumidos que em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, para que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, irmãos, o que é a plenitude dos gentios, né? Até então eu li o título, mas eu não entendi. Mas a plenitude dos gentios é que todos os gentios, né, sejam salvos, que venham para o Senhor, né? Então, até a volta do Senhor, nós precisamos de pregar o evangelho para todos os gentios, irmãos, né? Para trazer os gentios para o Senhor. A salvação era para os judeus, mas agora ela se estendeu aos gentios. Então, cumpre a mim e a você, né, a usar principalmente essa ferramenta nova que o Senhor nos deu, né? O posso orar por você. Com isso eu posso estar trazendo, irmãos, ajudar para trazer a plenitude dos gentios, né? A gente viu o irmão no domingo, ele falou, né, que nós precisamos de falar do Senhor para o máximo de pessoas possível, para que a gente possa esvaziar o lago de fogo, irmãos, né? Se eu não pregar o evangelho, o lago de fogo vai estar cheio de gente. Mas se eu levar a pessoa a crer no Senhor, e invocar o Senhor como seu Salvador, ela vai estar sendo livre do lago de fogo, né? E ela, se ela tiver oportunidade para vir para a vida da igreja, ela pode reinar com o Senhor, né? Então, irmãos, pelo menos que seja tirar a pessoa do lago de fogo, nós precisamos estar sendo usados, amém? As pessoas que estão ao nosso redor, né? Essa frase é muito poderosa, né? Soltar o leão, né? Eles falam, que estão usando, né? Quando eu falo, posso orar por você, irmãos? Eu solto o leão, né? As pessoas podem, eu oro para a pessoa abre a vida e eu posso falar do Senhor para ela, né? Ó Senhor Jesus, irmão, o Senhor conta comigo e com você, né? Para poder trazer essa plenitude dos gentios. Senhor Jesus. E um ponto, irmãos, né? Que a gente talvez fica preocupado muito em dar fruto, né? Que eu preciso dar fruto. Mas tipo assim, uma planta, né, um pezinho de laranja, quando você planta ele, né, a maioria dos pés de laranja é enxerto, ele usa ali como o cavalo, né, que fala, e enxerta ali a laranja campista, Bahia ou mexerica, ele é enxertado ali, plantado, ele cresce e dá os frutos, né,
Ele não tem esforço nenhum para dar fruto, irmãos. Você não precisa de plantar um pé de mexerica ali, você não precisa de ficar lá todo dia, vamos, dá fruto, dá fruto. Não é isso. Eu não posso ficar cobrando de mim, irmãos, porque eu preciso dar fruto. Por um lado, eu preciso ter essa meta, né, que eu sou o devedor do Evangelho, eu preciso pregar o Evangelho e dar fruto para o Senhor. Mas, por outro lado, irmãos, o que a planta faz? Ela está ali no solo, ela absorve a água, né, cresce e dá fruto. Então, irmãos, nós na vida da igreja, nós precisamos estar extraindo, né, do Senhor, eu preciso estar desfrutando da palavra do Senhor, eu preciso estar alimentando do alimento diário, lendo a palavra, eu conectado no Senhor, automaticamente eu vou dar fruto, está vendo? Se uma planta, você plantar um pezinho de uma árvore ali qualquer, igual eu falei, um pé de mexerica, se você não regar ele, não adubar, ele vai morrer. Né? Se você plantar na terra seca, ele vai morrer. Então nós é a mesma coisa. Nós precisamos estar desfrutando do Senhor. A vida da igreja, nós temos abundância de palavra, nós temos muita vida, irmãos. Os irmãos, o que os irmãos dizem disso? Nós temos muita vida? Tem faltado palavra para nós? O problema está na semente? O problema está na terra. O problema não está o problema está em nosso coração, né? O problema até, quando nós vimos semana passada, ele não está na terra. Ele está na terra endurecida, ele está nos espinhos, né? E nas pedras. Precisa de remover as pedras, tirar os espinhos e afofar a terra para produzir, né? Eu preciso de tirar isso da minha vida, né? Eu preciso de tirar o trânsito do mundo tem endurecido o meu coração, né? Minha terra está cheia de cuidado com o mundo, os espinhos, né? Pedra. Eu preciso deixar o Senhor remover isso, irmão. Se eu permanecer na vida da igreja, deixando o Senhor trabalhar em mim, automaticamente eu vou produzir fruto. Amém? Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Né, irmãos? Porque talvez isso se torne uma lei sobre mim. Eu tenho que frutificar, eu tenho que frutificar. Eu não consigo. Eu vou e falo seco para uma palavra, em vez de eu ganhar ela para o Senhor, eu mato ela, está vendo? Como a gente viu, quem que dá o poder de arrepender é o Senhor quem dá, né? Então nós precisamos desfrutar mais do Senhor. Aqui em João, um versículo muito conhecido, né? Que vem até no jornal Árvore da Vida, igual os irmãos já sabem qual que é, né? João 15, versículo 5. João 15, 5. Os irmãos me perdoem, eu confundi oliveira brava com figueira, é porque tem muitos exemplos na Bíblia, a gente acaba, né, empolgando, né? Ó Senhor Jesus. Mas aqui já nós lemos oliveira brava, agora nós já estamos lendo de videira, tá vendo? Ó Senhor, tanta fartura na boa terra, né, que a gente até mistura nas árvores, né, irmãos? Ó Senhor Jesus. Eu sou a videira. Vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos ler de novo? Eu sou a videira, e vós os ramos, quem permanece em mim, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia! Irmão, sem o Senhor, nós nada podemos fazer. O segredo, então, é permanecer no Senhor. Aleluia. Agora vamos para Romanos capítulo 10. Senhor Jesus. Romanos 10, versículos 12 até o 13. Senhor Jesus. Romanos 10, versículos 12 até o 13. 12 e 13, né? Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! Pô, agora, irmãos, o Senhor não tem distinção. O Senhor veio para todo aquele que nele crê. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos. Ele é o Senhor de todos. Mas agora aqui tem um ponto-chave. Ele é rico para com todos os que o invocam. Irmãos, Ele é o Senhor de todos, mas Ele é rico para todo aquele que invoca. Vamos invocar o Senhor? Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Amém. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Se tem alguém aqui nessa noite
que ainda não creu no Senhor, não recebeu o Senhor como seu Salvador, eu gostaria de te encorajar, né, a voltar seu coração. O Senhor voltou está te dando essa oportunidade nessa noite. A salvação era para os judeus, mas agora Ele estendeu até você, até a mim. Né? Então, eu queria que se tem alguém ainda que não recebeu o Senhor, não confessou Jesus como seu Senhor, feche os olhos e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, eu creio que o Senhor existe. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. O Senhor derramou seu sangue por meus pecados. Ó Senhor Jesus, por isso nessa noite, eu quero abrir meu coração a Ti e convidar o Senhor para vir habitar no meu interior. Ó Senhor Jesus, Senhor, eu Te recebo como o Salvador da minha vida, como o único Deus. Jesus é o Senhor. Se você fez essa oração nessa noite, não tinha feito ainda, você nasceu de novo. Você recebeu nada mais, nada menos que a salvação eterna. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, louvado seja o Senhor, né? E aqui em Mateus 16, versículo 19, a gente vê que o Senhor ali deu duas chaves a Pedro, né? Louvado seja o Senhor. Podemos ler lá, né? Vamos ler Mateus 16, 19. Senhor Jesus. Mateus 16, 19. Dar-te-eis as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aleluia! Então aqui fala, né, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Então a gente viu que Pedro, ele recebeu essas chaves, né? A primeira chave, né, a gente viu também, essas mensagens anteriores, que a primeira chave foi usada ali em Atos 2, né? O Senhor usou a salvação aos judeus, né? Logo após o Senhor morrer, ressuscitar, né? Os discípulos saíram para pregar o Evangelho. E ali, então, Pedro abriu a porta da salvação aos gentios, né? Louvado seja o Senhor. Mas a gente vê em Atos 10, não vou ler por causa do tempo, Atos 10, ele abriu a salvação para os gentios. Depois de todo o desprezo que teve, os judeus eles não rejeitaram a salvação alcançou aos gentios. A gente vê a experiência que ele teve ali na casa de Cornélio, né? E o lençol foi baixado ali, e tinha toda sorte de animal impuro ali, e o Senhor falou, mata e come, né? O que Deus considera limpo, não te considere um homem imundo. Então ele viu que Deus queria dar a salvação aos gentios. Louvado seja o Senhor. Então ali foi aberta a segunda chave, né? A segunda chave foi dada para a salvação aos gentios. Louvado seja o Senhor. A salvação nos alcançou. Louvado seja Deus. E hoje, irmãos, né? A gente viu que muitos têm um conceito que a chave está com Pedro. Mas a chave não está com Pedro mais. Pedro já teve o tempo dele aqui na terra. Agora a chave está comigo e com você. Para você abrir a porta da salvação para as pessoas. Hoje nós temos as chaves, irmãos. Eu posso levar Jesus para as pessoas. Eu posso levar a salvação para as pessoas. Louvado seja o Senhor. E a gente viu aqui também dois exemplos, né? Tinha a igreja em Jerusalém, que era todos judeus. Mas também o Senhor, né? Ele teve ali a igreja em Antioquia, que ali já foi inserido, né? Vários gentios ali, né? Lúcio de Cirene, né? Tinha mais irmãos ali que era uma igreja que tinha judeus, mas também tinha gentios. Então o Senhor já foi acrescentando os gentios na igreja, né? E a obra do Senhor partiu daquele... Antioquia foi um centro de obra do Senhor, né? Paulo e Barnabé, a gente sabe que eles ficaram ali em Antioquia, o Senhor começou a prosseguir mais através de Antioquia, né? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, a gente vê que vai ter um reinício na história de Israel, né? Aqui em Daniel 9, Senhor Jesus, Daniel capítulo 9, versículos, vamos ler o Daniel 9, 24 e 25.
ao Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos ler? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. 25. Sabe e entende, desde a saída de ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvisações se edificarão, mas angustiosos. Aleluia. Então a gente vê aqui que o Senhor determinou 70 semanas ali para o povo judeu, né? A gente sabe que o povo estava preso em Babilônia, né, cativo, e o rei Ciro, né, o rei gentio Ciro, ele encorajou o povo a ir e reedificar ali em Jerusalém, né, o templo que tinha sido destruído, o templo de Salomão que foi destruído, né, eles voltaram para edificar. Então ali a gente vê que eles gastaram, essas semanas são semanas de ano, né, cada semana são 7 dias. As primeiras 7 semanas então, 49 anos, eles reconstruíram o templo, né, e depois as outras 62 semanas até a vinda do Senhor, até a morte do Senhor, né, que antecedeu a morte do Senhor, elas foram cumpridas. Então, 62 com mais 7, são 69, ficou faltando uma semana, né? Então, quando deu essas 69 semanas, o Senhor deu um pause, né, vamos falar assim, na história de Israel. Ele paralisou a história de Israel, né? E o Senhor morreu, ressuscitou, né, que nós vimos até agora, tornou espírito, e ficou paralisado. Começou a era da graça. A era da igreja começou, né? Então o Senhor usa a era da graça da igreja para salvar os gentios. E essa última semana, irmãos, vai começar quando o anticristo se levantar, né? Então vai ser a última semana que equivale a 7 dias. Que essa última semana será partida, né, em 2 etapas. A primeira 3 anos e meio de falsa paz e segurança, e as outras 3 anos e meio é a grande tribulação, né? Onde haverá uma grande tribulação aqui, né, sobre essa terra, né? Então nós temos que fazer de tudo hoje para a gente ser arrebatado antes dessa última semana de Daniel, né? Ou no meio, né? Antes de começar a grande tribulação ali, né? Quando o primeiro arrebatamento do Senhor, nós possamos ser arrebatados com o Senhor, né? Por isso hoje, irmãos, que o Senhor está focando tanto sobre a edificação da igreja. Nós precisamos ser edificados. O Senhor quer que nós sejamos edificados. Ele começou uma boa obra em nós, e Ele quer completar essa obra. Então, até a volta do Senhor, irmãos, né, a gente vê que a gente precisa estar pronto para reinar com o Senhor. E tudo que os irmãos mostraram para nós, que não é certo, né, nem é realmente uma determinação. Mas a gente diz que já está no final dos últimos 6.000 anos, né, irmãos? 4.000 anos no Antigo Testamento e 2.000 anos no Novo Testamento. Então a gente vê que, né, os irmãos, pelas contas que fizeram, né, é mais ou menos 2030 que estava previsto, né, assim, não estou falando que os irmãos estão afirmando, os irmãos têm cuidado no ouvir isso, né, os irmãos já leram o Alimentar também, né, mas assim, mais ou menos o cálculo, o Senhor está para voltar mais ou menos 2030, né, irmãos? Mas nós temos que estar vendo os acontecimentos, o que pode acontecer. Mas só que ainda resta essa última semana de Daniel. Então, 30 menos 7 dá 2023, né, irmãos? Então, a gente precisa tentar, que o Senhor está muito perto. Não estou aqui falando, né, os irmãos entendam, que o Senhor vai voltar em 2023. Não quero, né, não o irmão Pedro Dongo não ousou falar isso. Mas isso ele quer mostrar para nós, irmãos, que o Senhor está na porta, irmãos. Nós precisamos despertar. Talvez eu estou dormindo ainda, não estou dando mais atenção para as minhas coisas. O Senhor está fazendo isso para nos sacudir nessa noite, irmãos. A salvação, ela era para os judeus, ela se estendeu aos gentios, que somos nós, e talvez nós estamos de braços cruzados. Amém, o Senhor me salvou. Ó, que bênção, hein? Ó, aleluia. O Senhor me deu a salvação. Irmão, nós precisamos de acordar, né? Eu preciso despertar. E ser igual nós vimos na semana passada. Eu preciso de usar o Espírito com potência máxima, irmãos. Eu preciso despertar do meu sono.
que os irmãos falam disso? Os irmãos já estão prontos? Ora, Senhor Jesus, irmãos, vamos despertar então, né? Vamos ser mais ousados, vamos falar mais do Senhor. Eu falo isso, irmãos, é pela fé, por mim mesmo. Eu preciso sair da minha passividade. Eu preciso agarrar com mais firmeza, irmãos, né? Nós vemos que se nós passarmos pela grande tribulação, irmãos, não houve nem haverá uma tribulação tão grande como vai haver sobre a terra. Então vamos dar o máximo, irmãos, e servir o Senhor. E também o Senhor precisa de nós. Não é só para me livrar da grande tribulação, é porque o Senhor precisa de nós, Ele precisa de que a plenitude dos gentios seja completada, está vendo? E Ele confiou em nós, né? Ele não confiou em qualquer outro, Ele confiou em nós. Nós não éramos merecedores, nem de competência para isso, mas aprove a Deus revelar o Seu Filho em nós, né? E aprove Ele confiar em nós. Então vamos despertar desse sono, né? Louvado seja o Senhor, Senhor Jesus. Para fechar aqui, eu queria ler só mais um versículo, Isaías 55, versículos 55, nós podemos ler o 4, 5 e o 6. Que hoje, irmão, nós vemos que nós temos liberdade, principalmente no Brasil, né? Nós temos liberdade de falar do Senhor, de pregar o Evangelho, de levar livro para as pessoas. Nós precisamos de colocar livro na mão das pessoas também, nós vimos no Alimento Diário, né? Que para as pessoas poder crescer em vida, ganhar mais do Senhor, né? Então, irmãos, talvez eu não possa falar do Senhor para a pessoa na casa dela, mas o livro, ele revela Cristo para as pessoas leem e exercitam o Espírito ali, elas conseguem tocar e o Senhor revela para elas, né? Quantos exemplos que nós temos de pessoas que foram salvas pelo Jave, ganhou visão da igreja por meio de livros. Precisamos de colocar livro na mão das pessoas, né? Os comportadores dinâmicos têm espalhado o livro, né, irmãos, com muita intensidade, né? E a palavra que semeia, do Senhor semeia, ela não volta vazia, né? Com certeza ela volta, né, trazendo fruto. Então, no Brasil, irmãos, igual eu falei, nós temos liberdade. Alguns países não têm tanta liberdade. Então, nós precisamos de aproveitar enquanto nós temos liberdade para desfrutar do Senhor. Temos liberdade de estar reunidos aqui, está vendo? Tem liberdade de falar do Senhor para as pessoas. Senhor, mas tem países que já está sendo mais fechado isso, irmãos. Vamos aproveitar o tempo que se chama hoje. Então, vamos ler, né? Isaías 55, 5. Senhor Jesus. 4, né? Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu. Ocorrerá para junto de ti do Senhor e do Santo de Israel. Porque 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos ler o 6 de novo? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aleluia! Irmãos, vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor para a gente ter uma nova reação, uma nova postura, de exercitar o Espírito, de servir o Senhor. Senhor Jesus, vamos ter uma mudança a partir dessa noite, amém? Vamos colocar diante do Senhor, né? Eu vou fazer uma oração aqui, e depois quero que os irmãos individualmente estejam orando, amém? Vamos ao contrário, né? Os irmãos podem orar primeiro, depois vou estar orando pelos irmãos. Cada um, em particular aí, ora ao Senhor, abaixe sua cabeça. Você que está nos assistindo pelo canal, também ore, né? Que o Senhor possa te despertar da passividade e possa levar a prosseguir, né? Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, pela sua misericórdia de ter nos alcançado. Senhor, o Senhor buscou a cada um de nós, Senhor, mesmo nós não sendo merecedores, mesmo nós sendo pecadores, Senhor, mas o Senhor quis salvar cada um de nós. Senhor, nós não merecemos, mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos deu tal salvação.
e ainda a sua misericórdia superabundou, Senhor, nos trazendo para a vida da igreja. Senhor, por isso nos leva a estar crescendo, Senhor, possamos ser vencedores. Ó, Senhor, sabemos que o Senhor está à porta, que o Senhor está voltando, Senhor, o Senhor está prestes a voltar, por isso nos leva a estar cumprindo a sua economia, pregando o Evangelho, Senhor, completando a plenitude dos gentios, Senhor, trazendo aqueles que são predestinados, aqueles que são para o Senhor. Ó, Senhor, queremos ser esse que fecha a era, que faça completa realmente essa plenitude dos gentios, Senhor. Usa cada um de nós, Senhor, colocamos cada irmão que está aqui nessa noite, cada um que está nos vendo nessa noite, Senhor, torna cada um de nós esses vasos de bênção, Senhor, esses vasos de misericórdias, que sejam úteis ao Senhor. Ó, Senhor Jesus, nos leva a abrir a nossa boca, ter mais ousadia, falar, posso orar por você com as pessoas, introduzir elas no seu reino, ó, que o reino de Deus possa vir sobre elas, os demônios possam bater em retirada, as enfermidades possam bater em retirada. Ó, Senhor Jesus, só possa nos curar, cura cada um nessa noite que está aqui, Senhor, leva a ser uma boa terra, que possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, Senhor. Jesus é o nosso Senhor.